E aí, galera da Administração Geral para Concursos, como é que vocês estão? Vamos aqui para mais uma aula da nossa Teoria Geral da Administração. Estamos aqui na nossa quarta aula, né? Trazendo conteúdo aí para vocês, conteúdo mastigado, totalmente voltado a concursos públicos de todos os níveis, municipal, estadual, federal, para que vocês, ao se depararem com questões sobre esses assuntos, vocês tenham total aptidão e capacidade de resolvê-las, né? Então, estamos indo aqui para a nossa quarta aula de Teoria Geral da Administração. Então, só lembrando que dentro desse panorama da Teoria Geral da Administração, nós estamos abordando aí as escolas clássica, neoclássica e contemporânea. Dentro da escola clássica, hoje nós iremos falar sobre a teoria burocrática, né? A teoria da burocracia de Max Weber. Nós já falamos sobre a teoria científica, falamos sobre a teoria clássica e agora iremos adentrar aí na teoria burocrática para encerrar a escola clássica. E aí, nas próximas aulas, iremos partir para a escola neoclássica e, posteriormente, a escola contemporânea. Então, sem mais demoras, vamos adentrar aqui nos conteúdos ligados à teoria burocrática. Então, nós temos como principal teórico, como principal autor, o Max Weber, que traz aí as suas contribuições para o campo da administração com a sua visão burocrática de organização. E aí nós entendemos o seguinte, que o contexto do surgimento dessa teoria, como nós vimos nas outras, era um contexto de mudança na forma de organização, tanto do mercado como também do Estado. Então, nós começamos a mudar o panorama da chamada organização e isso trouxe a necessidade de algumas adaptações, dentre elas de trazer o aspecto burocrático para ajudar a gerir melhor as organizações, tanto organizações privadas como o próprio Estado. E as empresas elas precisavam maximizar a utilização dos seus recursos, além de buscar também ter previsibilidade nos seus resultados, estabilidade nas suas operações, para que o processo de trabalho e de atividades produtivas pudesse ocorrer da forma mais controlada possível. Então, esse é o contexto do surgimento da teoria da burocracia de Max Weber. Seguindo mais adiante, então a administração ela é mais adequada a esses novos desafios, tanto do Estado moderno, nós estávamos saindo de uma figura, de uma visão do Estado monárquico, saindo aí um pouco da figura desse Estado para um Estado mais moderno. Assim como as empresas também, nós estávamos saindo aí de algo mais artesanal para o surgimento das grandes indústrias, com o boom da Revolução Industrial. E aí, partindo disso, o objetivo da teoria burocrática, ela visava o seguinte, enfrentar os desperdícios gerados, já que agora se mudou o panorama de organização, as indústrias, por exemplo, com uma larga escala de produção. Então, havia muitos desperdícios por falta de atividades padronizadas, por falta de padronização de equipamentos, de produtos. Então, primeiro o intuito era combater esses desperdícios através da padronização, da burocracia, também a ineficiência, como por exemplo, evitar retrabalho, evitar fazer a mesma atividade duas vezes. Então isso gerava ineficiência nas organizações e aí a burocracia, com todos os seus procedimentos e métodos, também veio no intuito de contribuir para a diminuição dessa eficiência, além também do combate à corrupção. E aqui entra tanto a figura da organização privada como principalmente do Estado. Porque a burocracia ela cria procedimentos e mecanismos para que se evite qualquer desvio de rota, digamos assim, qualquer desvio de recurso, de material. Apesar de nós acharmos um pouco chato, às vezes, alguns trâmites burocráticos, mas eles são extremamente necessários para evitar coisas como essas. Além do desperdício e da ineficiência, a corrupção. Então, a teoria da burocracia de Weber, ele traz exatamente isso, a partir da criação de padrões, do estabelecimento de etapas, de regras,
de normas, evitar que esses problemas ocorressem dentro das organizações e dentro também da própria organização estatal, que é a figura do Estado, né? E a base dessa teoria seria exatamente a implementação de uma gestão mais racional e principalmente impessoal, né? Então, quando o Weber ele diz, a estrutura desse modelo de gestão é para, primeiro, nós termos uma gestão mais racional, é que a gente deveria deixar de lado um pouco, né? O famoso achismo, não, eu acho que poderia ser feito assim, não, ou até o misticismo, né? Eu tive um sonho que essa estratégia dá certo. Então, peraí, dentro da organização não cabe isso. Nós temos que buscar procedimentos e técnicas racionais, além da própria impessoalidade. Porque, por exemplo, uma organização privada, nós temos que ter cargos e não pessoas, figuras de pessoas atreladas àquele cargo. Por quê? Porque a pessoa ela pode estar hoje como gerente de marketing, por exemplo, e amanhã ela pode sair. Então, o foco tem que ser no cargo de gerente de marketing. Porque se caso aquele gerente atual sair e vier uma nova gerente, um novo gerente, então a atribuição, as técnicas, os métodos, a própria linha de autoridade tem que estar ligada ao cargo, para que a gente traga o máximo de impessoalidade, né, possível para dentro das atividades organizacionais. Não só na empresa privada, mas também na organização pública. Inclusive, esse é um dos princípios da administração pública, né? Que quando vocês estiverem vendo as videoaulas sobre a administração pública, a gente vai detalhar um pouco mais. Mas é um princípio que ajuda bastante a combater a ineficiência dentro da gestão, tanto empresarial como do Estado, e visa o aumento consistente da produção. Então, segundo Weber, a partir da implementação de uma gestão mais racional e impessoal, a gente, em consequência disso, terá a possibilidade de aumento da produção. E aí, quando a gente fala de burocracia, pessoal, o que é que a gente tem que pensar? Aquilo que é característico, né? Quando cair algo em concurso, por exemplo, sobre a teoria da burocracia, na maioria dos casos eles vão pedir características ou dimensões dessa teoria. E aí, quais são essas características? Então, nós iremos abordar aqui as três principais, que são as que mais caem em concurso público. Então, a primeira delas é a formalidade, né? A teoria da burocracia de Max Weber tem como principal característica, como uma das principais características, a formalidade, que é o seguinte: com base na criação de normas, procedimentos, leis, regras, a autoridade, a execução das atividades deriva dessas normas e dessas regras. Ou seja, independente de quem seja o colaborador, independente de quem seja o gestor público, ele deve seguir os ditames formais, as regras, as normas e procedimentos já estabelecidos. Além disso, o poder do chefe ele é restrito aos objetivos das organizações. Ou seja, ele não pode fugir do objetivo organizacional. Por quê? Porque temos que seguir a formalidade, que é uma das principais características da burocracia. Então, as contribuições de Weber para as organizações através da teoria da burocracia traz esse aspecto da formalidade para dentro do ambiente organizacional. Uma outra característica é a impessoalidade, né? Então, a teoria da burocracia ela trouxe essa contribuição importante, onde se diz o seguinte: peraí, um gestor público ele está gestor, né? Mas ele não é gestor. Ele está ocupando aquele cargo, mas ele não é aquele cargo. Então, essa impessoalidade faz com que a organização, os procedimentos, os padrões estejam acima da figura do colaborador, do gestor, né? Para que se mantenha um padrão dentro da organização. Então, por exemplo, direitos e deveres eles são estabelecidos em normas e as regras são aplicadas de forma igual para todos, que é outra grande contribuição. Tanto o gestor como um colaborador, como um terceirizado, eles estão sujeitos às mesmas normas e regras, né? Aos mesmos direitos
e deveres. Então, isso é algo importante, é uma contribuição importante para as organizações, para que evite esse aspecto, por exemplo, de injustiça, né? Então, é uma contribuição importante aí de Weber dentro da teoria da burocracia. Também as pessoas elas devem ser promovidas por mérito e não por ligações afetivas. Porque se é uma gestão racional, a ideia é o seguinte: se eu sou dono de uma empresa e eu quero buscar o sucesso dessa empresa, então, ao promover alguém a um cargo importante, eu devo deixar de lado aspectos afetivos, já que eu sou um gestor racional, e devo levar em consideração o mérito, a capacidade, ou seja, eu excluo qualquer parâmetro de pessoalidade dentro do ambiente de trabalho. Porque somente assim é que eu vou conseguir selecionar as melhores pessoas, alocar as pessoas corretamente nos seus cargos, para evitar qualquer desperdício, qualquer ineficiência ou corrupção dentro das organizações. Então, o poder ele é ligado não às pessoas, mas ao cargo, né? Então, o poder ele está atribuído àquele cargo e não àquela pessoa, porque no momento ela está exercendo aquele cargo, mas pode ser que amanhã, próxima semana, próximo mês ela saia. E aí, se o poder estiver nela, então ela leva consigo esse poder. Mas quando eu aplico a burocracia, quando eu crio esse ambiente de impessoalidade, o poder ele fica centrado no cargo. Então, isso facilita melhor para que a gente mantenha um padrão dentro da organização e nos seus processos de trabalho. Outra característica também extremamente importante é a visão da profissionalização. Se eu tenho um ambiente burocrático e organizado, então as organizações elas vão ser comandadas por especialistas que têm remuneração de acordo com essa especialização e são contratados pelos métodos e seus conhecimentos. Então, quando eu trago a visão de Weber para a organização dessa burocracia e penso na profissionalização do trabalho, então eu estimulo o colaborador, por exemplo, ao seu desenvolvimento de carreira, através de cursos, formações, treinamentos, e em contrapartida eu também bonifico, né? Eu beneficio o colaborador de acordo com a sua profissionalização. Então isso traz algo positivo para a organização, porque eu estimulo ao profissionalismo, eu estimulo o desenvolvimento de colaboradores. E se esse colaborador se desenvolve, a minha organização também se desenvolve. Então é outra contribuição extremamente importante aí da teoria da burocracia. Por quê? Porque isso ele vai possibilitar uma forma mais profissional de gestão. Então a ideia da teoria da burocracia é criar normas, padrões, métodos que gerem, né, a impessoalidade, que gerem a profissionalização dentro do ambiente organizacional e vai me dar uma gestão também, em consequência, mais profissional. Então, essas normas e padrões, regulamentos vão me auxiliar a obter eficiência e uma gestão mais racional, sem achismos, né? Então, na teoria da burocracia de Weber não cabe achismo. É padrão, norma, tudo estabelecido para regulamentar as atividades dentro desse ambiente. Tem uma ênfase extremamente importante na meritocracia, ou seja, eu promovo um colaborador, eu bonifico um colaborador de acordo com o mérito dele, a sua capacitação profissional, o seu desempenho profissional. Então percebam que a gente traz mais racionalidade para dentro do ambiente de trabalho. Outra contribuição também importante da teoria da burocracia é o seu foco na comunicação formal. Por quê? Percebam o seguinte: as organizações elas estavam saindo de um aspecto mais artesanal para um aspecto mais industrial, né? Aumentando o número de colaboradores, produção em larga escala. E aí eu tenho que também padronizar não só as atividades, os cargos, as normas, mas eu também tenho que criar padrões para a comunicação dentro desse ambiente empresarial. Por quê? Porque senão eu vou ter perca de informação. Senão eu não vou saber, por exemplo, o que é que acontece nas reuniões. E aí eu posso acabar criando um ambiente, né, para o disse-me-disse, para fofoca, para criar muitas comunicações ali informais que inclusive podem prejudicar o andamento do trabalho. Perder informação. Então,
eu tenho que também formalizar a comunicação, né? Por exemplo, qual é o instrumento que nós iremos utilizar para que os subordinados se comuniquem às suas autoridades? É o e-mail, é o WhatsApp, né? Então tem que ser um instrumento formal, padronizado, para que aquelas informações, inclusive, fiquem guardadas. Se em algum momento você precisar, por exemplo, consultar, você sabe onde encontrar. Ao invés de ficar naquela conversa de corredor, naquela reunião, mas que não teve ata e nenhum resumo das informações ali apresentadas. Então, essa comunicação formal traz essa contribuição para que as informações elas sejam transmitidas de forma padronizada, né? Por exemplo, se eu queria comunicar algo com o meu chefe, aí mando uma mensagem no WhatsApp ou, não sei, no Instagram, algo que não é formatizado pela empresa, e aí ele pode me falar, mas eu não vi essa informação, você não me passou essa reclamação. Lembra que o nosso canal oficial de comunicação é o e-mail, então tem alguma coisa errada, né? Você não padronizou essa informação. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de comunicação. E é essa contribuição que a teoria da burocracia também traz, né, para o ambiente organizacional. Também a importância da hierarquia, né, porque vai enfatizar a estrutura organizacional, assim como as contribuições das outras teorias, como nós vimos, da clássica, da científica. A teoria da burocracia também enfatiza bastante a estrutura organizacional, onde se deve estabelecer de fato as linhas de comando, né? O colaborador tal se comunica a quem é o seu superior, quem é o seu subordinado. Então tem um foco também bastante importante na estrutura organizacional, já que para que a gente mantenha padrões burocráticos, nós temos também que ter uma estrutura bem definida, né? E o poder ele não está no cargo, mas na pessoa, como nós já discutimos aqui. Então, além disso, a teoria da burocracia ela traz essas contribuições para a gente. E aí existem algumas dimensões que foram estabelecidas por Weber com base nisso. E quais são as características, né, dessas dimensões? Então, eu selecionei aqui as principais, que são as que sempre caem em concurso, né? Provavelmente vai cair uma questão ou outra aí, se vocês se depararem em algum concurso que dentro do conteúdo programático tenha lá a teoria da burocracia, então provavelmente vai cair alguma questão pedindo alguma dessas normas, dessas dimensões, né, da burocracia. Então a primeira delas é as normas e regulamentos. E elas têm como característica o quê? São as regras escritas, né? Os procedimentos determinados, as formas, os padrões de como as coisas devem ser feitas. A divisão do trabalho, né, apesar de estar aqui na teoria da burocracia, mas nós já vimos lá também na teoria científica, né? Quando eu divido o trabalho, quando eu proporciono um ambiente onde cada colaborador tem um foco em uma determinada função, eu crio o que a gente chama lá na teoria científica de profissionalização, né, especialização do trabalho. Então, aqui na teoria burocrática, também é uma dimensão abordada aí por Weber. Também a hierarquia da autoridade. Então, Weber ele foca bastante nas linhas de comando, na estrutura organizacional, onde as pessoas devem seguir a linha de comando de acordo com como ela é estabelecida. E é por isso que a comunicação também tem que ser formal, para que siga os ritos burocráticos e evite perca de informação. Um colaborador de um determinado setor está recorrendo a um superior que não é do setor dele, então isso ajuda a organizar, né, essa autoridade. As relações interpessoais, então a obediência ela deve ser ao cargo e não à pessoa, é uma dimensão importante aí da teoria da burocracia. Você não é submisso à pessoa, você é submisso ao cargo de gestor de produção, por exemplo. Por quê? Porque se mudar o gestor ali daquele departamento, você não tem lealdade mais àquele anterior, sua lealdade é ao novo gestor. Então, exatamente um foco nessas relações interpessoais. A especialização da administração, porque há uma diferença entre o dono da empresa, né, o dono do capital e do dirigente. Então, percebam que a teoria da burocracia ela vem tirando do ambiente empresarial qualquer aspecto de pessoalidade. Por isso que uma das principais características dela é exatamente a impessoalidade, né? Então, por exemplo, o dono da empresa é uma pessoa, o gerente é outra, né? Então, a especialização da administração traz a importância dos cargos de gerência e da formação adequada para exercer cada um desses
cargos, né? Nós, por exemplo, da área da administração, nós enfrentamos um pouco isso no mercado, onde nós vemos que, infelizmente, muitas empresas ainda, em algumas regiões, não priorizam essa especialização, né? Às vezes tem uma pessoa que tem uma formação em outra área, mas que está desempenhando ali um cargo de gestão, que era para ser do administrador, e aí às vezes alguém que tem a formação em administração, mas que não está desempenhando aquele cargo ali de gestão, né? Então a teoria da burocracia de Weber, ele diz exatamente isso, ó. Nós temos que criar padrões. Então, se nós temos cargos de gerência, tem que haver pessoas profissionalizadas com formação naquela área. Isso vai ajudar a melhorar a eficiência da empresa. Além disso, também o formalismo das comunicações. Então, é criar padrões, formas, canais oficiais de comunicação. Espera aí, a nossa empresa vai adotar o mecanismo do e-mail, por exemplo. O mecanismo da chamada de vídeo, né? Então, a empresa ela deve adotar um canal oficial para que isso facilite a comunicação, para que não se perca informações, né? Então, isso é extremamente importante e é uma dimensão aí trazida pela teoria de Weber. Também rotinas e procedimentos para que as atividades elas não sejam desempenhadas de qualquer forma. Então, assim como na teoria científica nós devemos ter padrões para executar determinadas atividades, inclusive para os imprevistos, né? Aconteceu determinado problema, o que é que se faz? Então, se a gente não tiver um padrão estabelecido, cada um pode tentar fazer de uma forma, e aí pode gerar desperdício, ineficiência, corrupção dentro da organização. Então, a criação dessas rotinas e padrões de procedimentos vem exatamente para que evite que isso aconteça. E a competência técnica, né? Que é a seleção para a admissão do funcionário baseado no mérito técnico sem qualquer tipo de pessoalidade, que é o que ele fala lá, por exemplo, sobre a promoção por meritocracia, né? Então, são dimensões aí abordadas pela teoria burocrática. Então, essas são as principais dimensões, além da profissionalização do participante, que é exatamente o estímulo, né? A profissionalização do cargo, criar planos de carreira para que estimule o colaborador a querer se desenvolver profissionalmente, academicamente. Então, tudo isso está dentro dessa dimensão da teoria da burocracia. Por exemplo, muitas empresas hoje investem nisso, criam planos de carreira. Você pode entrar naquela empresa numa determinada função, né, nos níveis mais baixos, mas se a empresa tiver uma estrutura de plano de carreira, ela vai lhe dar meios e condições de crescimento, de progressão dentro da organização. E a previsibilidade do funcionamento. Então, todos os funcionários devem comportar-se de acordo com normas e regulamentos. Por quê? Se eu crio um padrão para executar determinada atividade e o colaborador segue aquele padrão, então eu tenho como prever qual será o resultado, né? Então, a visão burocrática é exatamente de padronização, para não haver tratamentos diferentes ou execuções diferentes da mesma atividade. Então, essas são as contribuições da teoria da burocracia, né? De forma bem resumida. Então, no geral, o que cai na maioria dos concursos são exatamente isso. As principais características, as dimensões abordadas e os benefícios que essa teoria trouxe para as organizações. Então, vamos lá. Eu selecionei algumas questões aqui para que a gente pudesse ver como é que essa teoria normalmente cai aí nos concursos, né? Então, essa questão aqui é do concurso do DENIT, que foi feito esse ano, para o cargo de analista administrativo, né, na área da administração. Não sei se algum de vocês aí que estão assistindo fez, né, se prestou esse concurso. Então, se vocês prestaram, com certeza vão se lembrar dessa questão, que diz o seguinte: Max Weber conceitua a burocracia como uma organização eficiente por excelência, constituindo-se de algumas características, como... Então, ele vai pedir aqui qual das características abaixo está ligado a essa teoria de Max Weber. Então, letra A, superconformidade. Letra B, internalização das normas. Letra C, hierarquia da autoridade. Letra D, exibição de sinais de autoridade. Ou letra E, categorização do relacionamento. Então, dessas aqui, qual, aliás, né, está presente aí dentro das características da teoria da burocracia. Então, dá uma pausa aí no vídeo e tenta responder, certo? Mas vamos lá. Então,
aqui nós acabamos de ver, inclusive, é a hierarquia da autoridade. Essa é uma das características da teoria da burocracia de Weber. Assim como na administração científica, Weber também entende que a estrutura organizacional e as linhas de comando com as linhas de autoridade, né, relação entre colaborador, né, subordinado e supervisor, é algo extremamente importante para manter a padronização da organização. Então vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é do concurso da CAPES, né, para analista na área de estatística. Uma questão desse ano também. Eu estou sempre trazendo aí questões recentes para vocês irem vendo como é que esses assuntos caem nos concursos, né? Então vamos lá, aqui é uma questão do estilo CESP, né? Sebrasp. Se você errar essa daqui e tiver acertado a outra, você perdeu, viu? Então vamos lá. A administração burocrática, segundo Weber, corresponde a um sistema que busca organizar de forma estável e duradoura a cooperação de poucos indivíduos, cada um defendendo funções semelhantes. E aí, essa é a teoria da burocracia de Weber, né? Essa afirmação está correta? O que é que vocês acham? Dá uma pausa aí no vídeo para responder e aí a gente vai responder agora, né? Então isso está errado, né, pessoal? Por quê? Porque cada um não defende funções semelhantes, né? Se a ideia é da especialização do trabalho, então cada um vai defender uma função, vai realizar uma função a qual foi designado, né? Então, essa afirmação aqui está errada. Vamos lá para mais uma questão aí do concurso da Câmara, né, de Fortaleza, para o cargo de consultor legislativo na área de administração pública. Então, a questão diz o seguinte: inicialmente, o conceito de burocracia remetia aos funcionários do Estado, seus conhecimentos e suas práticas. Somente no final do século XIX e início do século XX, especialmente após a obra de Max Weber, o termo passou a ser aplicado em empresas, para definir o processo de racionalização e profissionalização de todas as organizações no mundo contemporâneo. Então, com base nisso, assinale a opção que compreende uma característica da administração burocrática weberiana, né? Então, outra questão aí pedindo característica dessa teoria da burocracia de Weber. Como eu falei, sempre caem muitas questões ligadas a esse assunto relacionadas às características dessa teoria. Então vamos lá, qual é a questão correta? Letra A, discricionariedade do burocrata no nível de rua. A gente viu isso. Estrutura organizacional plena, letra B. Letra C, atividade profissional que exige remuneração variável. Então tem isso, vocês lembram? Letra D, estatuto da instabilidade funcional. E letra E, meritocracia e igualdade de acesso aos cargos públicos. No caso aqui, ligado à administração pública, né? Então, qual dessas aqui está correta? Essa aqui acredito que está fácil, né? Então, tenta responder aí. Mas é a letra E, né, pessoal? Então, quando nós falamos das características da teoria da burocracia de Weber, nós falamos várias vezes sobre a meritocracia, né? Então, essa aqui é a alternativa correta. Vamos lá para mais uma questão. Então, uma questão aí do concurso da Prefeitura de Palmas, Tocantins, né, para o cargo de administrador. Questão recente também. Segundo Max Weber, as organizações formais ou burocráticas apresentam 3 características principais que as distinguem dos grupos informais ou primários. Então, qual é a característica? Assinale a alternativa correta. Lembra? Outra questão pedindo característica, né? Como eu falei, é sempre o que mais cai desse assunto aqui. Vamos lá. Letra A, impessoalidade. As burocracias são formadas por funcionários que são remunerados obtendo os meios para a sua subsistência. As burocracias funcionam como sistemas de subsistência para os funcionários. Então, está correto isso aqui? Vamos lá, letra B. Formalidade. As burocracias são essencialmente sistemas de normas. A figura da autoridade é definida pela lei, que tem como objetivo a racionalidade das decisões baseadas em critérios impessoais. E aí, será que está correto? Letra C. Profissionalismo. As pessoas são ocupantes de cargos ou posições formais. Alguns dos cargos são de figuras de autoridades. A obediência é derivada aos cargos, não aos ocupantes. Todas as pessoas seguem a lei. E aí? Letra E. Economicidade. As burocracias são formadas por funcionários
que são remunerados pelos menores salários possíveis. As burocracias funcionam como sistemas de subsistência para funcionários. E aí? Letra E, controle. As pessoas são ocupantes de cargos ou posições formais que são objeto de controle esporádico. Alguns cargos são ocupados por figuras de autoridade a quem se deve obediência pessoalmente, ligado às leis. Então, qual questão aqui está correta? Só se vocês tiverem lembrado bem aí do que a gente viu no início da aula, a gente já pode matar aqui duas alternativas que não estão corretas. Por quê? Nós não falamos de economicidade e não falamos de controle. Então, eu já aumentei aqui a minha possibilidade de acerto. Está entre essas três aqui. Mas qual é a correta? Então, a correta aqui é a letra B. Porque exatamente a formalidade ela se trata sobre a descrição que está aí na alternativa. Então, o erro das outras está na descrição. Então, impessoalidade é uma característica sim e profissionalismo também. Só que a descrição delas aí é que está errada. Então, vamos lá para mais uma questão, a última. Concurso aí da EBSER, para o cargo de assistente administrativo, concurso que teve esse ano. Então, vamos lá. Aqui ele dá um conceito, deixa um espaço em branco para você marcar sobre o que está se tratando. Então, uma administração X é determinada pelo respeito ao princípio da hierarquia, pelo conhecimento técnico, pela competência profissional e pelo estabelecimento e fiel cumprimento de conjuntos de normas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, qual é a administração que corresponde a isso? Essa questão aqui está muito fácil. Só para vocês verem que às vezes tem questões fáceis como essa. Então, a gente está falando nessa aula sobre teoria da burocracia, então é claro que a resposta será burocrata. Então, é a administração burocrata que diz respeito ao que a questão aí está afirmando, ok? Então, é isso, minha gente. Finalizamos aqui mais uma aula. E aí nós encerramos, então, a escola clássica da teoria geral da administração. Próximas aulas nós iremos adentrar agora nas teorias da escola neoclássica. Então, vocês aproveitem bem aí, assistam o vídeo, voltem novamente. Se tiverem alguma dúvida ou ficou algo mal compreendido, manda no comentário ou responde por e-mail, os alunos aí que estão recebendo por e-mail. E aí eu vou estar esclarecendo aqui para vocês, para que vocês consigam fixar bem esses conhecimentos e quando se deparar com essas questões consigam gabaritar aí tranquilamente e almejar aí o tão sonhado cargo público. Então é isso, minha gente. Bons estudos e até mais.